Como trazer a bula dos defensivos para o nosso dia a dia? Essa é a grande questão de hoje. Pessoal, para vocês que gostam de conteúdo sobre tecnologia de aplicação, coloquem aqui embaixo nos comentários, já comecem a me seguir aqui no YouTube, já façam sua inscrição no canal, aliás, já ativem as notificações, curtam e comentem quais os temas mais importantes que vocês acham para que eu possa abordar aqui com vocês de uma maneira simples e clara, tá? Vamos lá, então, falar sobre o nosso tema, a bula dos defensivos. Então, aquilo que vem nos galões dos agrotóxicos, dos defensivos, que é descarregado, levado para o galpão, muitas vezes passa batido, né? Então, será que todo mundo tem aquela paciência de tirar a bula e dar uma olhadinha, dar uma lida, ou então de baixar essa bula em PDF na internet, né? E qual que é a importância da gente ter essa intimidade, da gente entender sobre a bula dos defensivos? Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Jaqueline, eu trabalho com tecnologia de aplicação desde 2006, então já trabalho há algum tempo. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários que eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre de uma maneira muito clara e simples, tá? Então, o nosso tema é sobre pulos de defensivos e eu poderia passar aqui 24 horas só falando sobre pulos de defensivos, mas baixei 2 bulas na internet para a gente comentar aqui com vocês. Bom, pessoal, essa bula aqui ela é do Malation. Então, o que tem de mais importante numa bula? O que a gente tem que se atentar, né? Primeiro é o número da inscrição desse produto no Ministério da Agricultura. Então, a gente pode observar que aqui a gente tem esse número da inscrição, né? Registrado no Ministério, número desse registro no Ministério da Agricultura. Então, Malation, né, nafta de petróleo, como ingrediente inerte, outros ingredientes. O grupo químico, né, então a classe ele é um inseticida de contato por ingestão, e o grupo químico organofosforado. Por que é tão importante colocar também na bula o grupo químico desses produtos? Bom, para que se faça, para que se rotacione os grupos químicos, as classes, para que evite resistência, nesse caso de insetos, a produtos químicos. Então, é muito importante. E aqui, logo de cara, gente, tem várias informações importantes bem no início da nossa bula. Então, tem titular do registro, né? Então, a indústria química que produz, que tem todas essas atribuições. Bom, o número do lote, fabricação e vencimento está na própria embalagem do produto. Então, se vocês observarem na embalagem do produto, já tem aqui qual que é um lote, fabricação e vencimento. Então, notem vocês também que aqui no início e lá no final vai falar sobre o uso do equipamento de proteção individual, da importância desse EPI e da obrigatoriedade da devolução de embalagens vazias. A gente pode fazer até um outro vídeo específico sobre EPI, sobre embalagens vazias, dar um outro vídeo, e também sobre a classificação toxicológica. Então, nesse caso aqui, a gente tem classificação toxicológica, né, produto pouco tóxico. Também vou fazer um vídeo só sobre toxicologia para que vocês entendam essas cores, tá? Mas por hora aqui a gente tem também os pictogramas dos EPIs que a gente precisa utilizar, né? Então tem que ter o pictograma do cuidado, veneno. Então a cor da faixa azul por conta de ser um produto categoria 4, né? Tem outras cores, vermelha, amarela, verde, então a gente tem categorizada a classificação toxicológica. Embora seja um produto pouco tóxico, vale lembrar que tem que sim usar os GPI, porque muita gente se intoxica até com o alimento. Então, imaginem vocês, até o alimento que tem aquele fim, né, para você se nutrir, a gente pode se intoxicar, ter alguma alergia, o que dirá um defensivo, né? Então, uma pessoa pode ser mais sensível, outra menos sensível, mas é um conteúdo para um próximo vídeo. Bom, quero chamar a atenção de vocês aqui sobre as instruções do uso. Então, a cultura que é registrado. Então, aqui está registrado para o algodão, para as pragas, né? Lagarta, curuquerê, bicudo, a dose do produto comercial e o volume de calda, de 100 a 300 litros por hectare terrestre, de 20 a 40 litros por hectare aéreo. Aqui eu vou fazer 2 ponderações para vocês, tá? Primeiro, tem esse númerozinho 1 aqui, tá? Que a gente já vou falar para vocês. Segundo,
Quando tem aéreo escrito na bula, lê-se aplicação tanto por aeronaves tripuladas, aviões, quanto drones. Então, aqui também, né, aplicação aérea também diz respeito a drones. Agora, notem aqui esse númerozinho, ó, de 400 a 500 litros de volume de cauda, né? Número máximo de aplicações, época e intervalo de aplicação. Quando a gente chega, pessoal, no rodapé dessa tabela, olha que informação interessante que a gente tem. Isso aqui são a continuação da tabela com todas as culturas que é registrado. E olha aqui, o volume poderá ser alterado considerando especificações técnicas do equipamento de aplicação. Então, vai do agrônomo que está fazendo a recomendação, o receituário, se ele quiser reduzir, por exemplo, de 200 litros por hectare, que é o recomendado, 300 litros para 150 litros por hectare, de 100 litros por hectare para 80, ele pode, né? E aqui nessa bula específica ele está respaldado, né? O volume poderá ser alterado considerando especificações técnicas do equipamento de aplicação. Então, aqui está o modo de aplicação terrestre, preparo de cauda, sempre com o uso de EPI. E quando a gente for falar de EPI, eu vou falar para vocês de quais são as partes do EPI que você usa no preparo de cauda e na hora da aplicação, que tem uma diferença também. No próximo vídeo a gente aborda. Então, gerenciamento de deriva tem em todos, né? Todos os produtos têm o gerenciamento de deriva, não permitir que o produto atinja áreas vizinhas, áreas habitadas, leitos de rios. Então, é lógico que, que a deriva é uma grande dor de cabeça, né? Tanto para os vizinhos, né, quanto para o próprio produtor que colocou dinheiro do bolso naquele tanque, e ao invés de estar, nesse caso, controlando bicudo e controlando curuquerê, vai estar fora do alvo. Então, tem esse sistema de gerenciamento de deriva, na verdade, uma orientação, né? Orientação quanto à inversão térmica, essa pauta aqui é bem interessante, né? Mas rapidamente, o que seria inversão térmica? Quando você faz aquela aplicação com ausência de vento e que a gente tem numa camada próxima ao solo uma camada mais fria e uma camada mais quente pouco acima, essa gota vai ficar em suspensão, né? Por quê? Porque o ar frio ele é mais denso, ele já vai estar embaixo, né? E com a ausência de vento não há ou ocorre essa troca térmica de uma forma muito demorada. Então, até essa troca térmica ocorrer, o vento pode vir e, ao invés de proporcionar a troca térmica, carrega essas gotas para um outro lugar. Então, aqui também tem o equipamento de aplicação, faixa de deposição, obviamente que depende do equipamento que você está utilizando. A aplicação aérea, né? Tem que ter também as técnicas, as boas práticas, consultar um engenheiro agrônomo responsável. Toda aplicação aérea tem que ter um engenheiro agrônomo, coordenador executor em aviação agrícola e um técnico executor lá na pista de pouso. Então, tudo isso aqui está constando nas legislações, em todas as esferas, né, municipal, estadual e federal. Classificação de gotas. Tem algumas bulas, até coloquei uma outra bula ali para vocês, que fala sobre um número específico de diâmetro de gotas. Aqui nem tanto, né? Aqui fala que a escolha depende do tipo de cultura e do alvo, que é o mais correto, né? Porque uma coisa é você fazer a aplicação quando você tem um baixo índice de área foliar. Outra coisa é quando você tem uma lavoura com alto índice de área foliar, que você tem aquele efeito guarda-chuva muito maior, então você precisa ter gotas, por exemplo, muito mais finas, né? E essas gotas, consequentemente, têm maior potencial de risco de deriva. Então, é muito interessante quando na bula consta que essa classe de gotas depende da situação de cada um. Porque, por exemplo, como esse defensivo ele é registrado para algodão, para tomate, para um monte de cultura, cada cultura tem a sua exigência, tá? Condições climáticas. Então, aqui a gente tem aquele triozinho, né? Temperatura, umidade relativa e velocidade do vento, que em geral é o mesmo para todo mundo. Intervalo de segurança. Aqui está um ponto muito, muito, muito importante, né? Notem que a gente já está aqui na página 11, né? O que seria esse intervalo de segurança? É o período entre a última aplicação e a colheita, né? Então, aqui tem as culturas, o algodão. Então, você tem 7 dias de intervalo de segurança. Um detalhe interessante que talvez não tenha aqui no Malation, mas pode ser que tenha, por exemplo, em algum herbicida, por exemplo, o picloram, quando você faz aplicação em braquiária para controle de folha larga. A gente tem um intervalo de segurança, que é o intervalo em que
você pode voltar com os animais naquele piquete após a aplicação. Então, o intervalo de segurança não é só em relação a passar a colhedora, colheitadeira lá e colher aquele produto. Não. Mas tem a ver também, no caso de pastagem, quando que aquele piquete poderá receber os animais novamente com segurança, tá? Então, esse intervalo de segurança ele é bem interessante em relação a isso. E o intervalo de reentrada, o que seria? Então, atenção, pessoas que trabalham com tecnologia de aplicação, que esse recado aqui é para vocês, né? Nesse caso, até 24 horas após a aplicação do produto, deve-se usar macacão hidrorrepelente, luvas e botas para reentrar na área. Então, o intervalo de reentrada é aquele intervalo que até esse limite, nesse caso aqui, 24 horas, tem produto que são 5 dias, 7 dias, até esse limite você pode entrar na área desde que você esteja com equipamento de proteção individual específico, tá? Se passou do intervalo de reentrada, você já pode entrar com uma roupa normal, você já não precisa da utilização do EPI. Então, pessoal, revisando aqui rapidamente, intervalo de segurança, intervalo de reentrada, todas as bulas instruem sobre as boas práticas relacionadas também à condição climática, tá? Aqui fala bastante detalhes sobre o uso de EPI, então o EPI fala lá em cima, tem no pictograma quais são os EPIs que você tem que utilizar, só que aqui tem também as formas de uso, as precauções, durante a cauda, né? O que você precisa, qual que é o tipo de classe. Então, ó, a classe dos EPIs é algo muito importante também. Num próximo vídeo eu prometo abordar com vocês especificamente sobre isso, tá? Mas aqui, para finalizar o nosso vídeo, eu trouxe um outro produto, né? Que é o Karatê, que também é um inseticida do grupo piretroide, com outro tipo de formulação, que também dá um outro vídeo, né? Falar sobre formulação. É uma conversa sem fim. Titular do registro aqui a gente tem a empresa, tá? Peguei essa bula aleatória, não tenho vínculo nenhum com essas empresas. Novamente, a gente tem a categoria, produto pouco tóxico, a cor da faixa, os pictogramas, da mesma forma, né? Padronizado para todos. O que eu queria chamar a atenção aqui? No volume de cauda, não está especificado que você pode reduzir esse volume de cauda, né? Diferente do Malation que a gente acabou de ver, daquela outra bula. Então, a gente tem a cultura, a praga, a dose, o número de aplicações, o volume de cauda recomendado, né? Aqui tem um outro detalhe. A gente tem a questão da pressão de trabalho, diâmetro de gotas e densidade de gotas. E olha que interessante. Se você faz uma aplicação e se você faz um acompanhamento dessa aplicação, né? O que seria o acompanhamento dessa aplicação? Eu vou confirmar que chegaram as gotas, né, com esse diâmetro e no mínimo essa quantidade de gotas, essa densidade de gotas, número de gotas por centímetro quadrado, essa população de gotas no meu papel sensível. Então, se você tem um relatório de algum aplicativo, por exemplo, eu uso o Dropscope, mas tem o Dropscan, tem vários outros, que você prova que naquela aplicação você proporcionou a densidade de gotas ideal, você já tem uma prova de que essa aplicação foi bem feita e que se acaso, porventura, não controlar ou algo assim, a culpa não vai cair sobre o operador, né? Provando que você fez uma aplicação bem feita, porque nesse relatório tem hora, tem data e tudo mais. Então, o acompanhamento de aplicação, pessoal, é muito importante, não só para o produtor ter uma noção de que está sendo feita a aplicação com qualidade, mas também para ele se respaldar num caso dessa bula. Na outra bula não tem densidade de gotas, não está especificado, está falando que depende da cultura que você está trabalhando e todos aqueles fatores. No mais, ela segue aquela mesma receita, né, de condições meteorológicas, quais são quais são as culturas que é recomendado, né, a aplicação aérea, a questão do uso de EPI, intervalo de segurança, então aqui a gente já tem também intervalo de segurança, que vocês já sabem o que significa, e o intervalo de reentrada, né, 24 horas, caso seja necessária a reentrada na lavoura antes do período, né, você tem que usar o EPI. Então, naquele caso que eu falei para vocês, colocou o papel sensível, passou o pulverizador,
vocês coletaram as gotas desse pulverizador no papel sensível para determinar se tem o número de gotas por centímetro quadrado recomendado na bula, isso tem que ser feito logo após a aplicação. Então, para você entrar e pegar esse papel sensível, você tem que estar com EPI, tá? A não ser que você deixe o papel sensível mais de 24 horas, o que fica impossível, né? Impossível não pode falar impossível, mas muito difícil da gente entender sobre isso, tá? Bom, pessoal, então o que eu queria falar para vocês hoje era sobre isso, sobre a importância da gente ficar atento aos detalhes, né? A importância, primeiro, de você saber qual que é a classificação toxicológica, saber qual o EPI adequado para aquele produto, saber sobre o intervalo de reentrada, intervalo de segurança, não somente para a lavoura, mas também para quem trabalha com pecuária. E o próximo detalhe é a importância do acompanhamento na hora da aplicação, tá? Bom, pessoal, então era isso por hoje. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo.